publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, na edição essa de 23 de outubro, o Decreto Municipal 20.767. E naquilo que se refere aos condomínios da capital, passou a permitir agora o uso das áreas comuns por visitantes também. Antes era permitido o uso das áreas apenas e exclusivamente pelos condôminos. Isso reflete mais precisamente no uso do salão de festas para eventos sociais e que nesta circunstância deve seguir as determinações para estes eventos previstas no decreto. Entre as determinações no uso do salão de festas e espaços similares para eventos sociais, o Decreto 20.763, que foi publicado em 19 de outubro, determina vários procedimentos, entre eles, limite de até 100 pessoas simultâneas, lotação não excedente a 50% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de PPCI, público exclusivamente sentado, distanciamento mínimo de 2 metros entre os presentes, demarcação dos acessos com fluxo de entrada e saída, demarcação dos assentos disponíveis, sendo vedado o revezamento de assentos sem a devida higienização do mesmo, o uso de máscaras, consumo de alimentos e bebidas apenas nos assentos marcados de cada participante, verificação dos sintomas e aferição de temperatura antes do ingresso no local, controle do fluxo de pessoas na entrada e na saída e o número de presentes no estabelecimento, podendo ser informado e disponibilizado às autoridades que vierem a fiscalizar pelo município. Controlar a aglomeração com observância do distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros e das medidas de proteção individual, disponibilização de álcool na concentração 70%, higienização conforme as regras do artigo 22 e 25 do decreto e alimentação conforme as regras do artigo 25 deste decreto, e fica vedado o funcionamento de pista de dança. Quanto às demais áreas comuns, o decreto consolidado da capital permite o uso, neste contexto, as piscinas também são áreas comuns, assim como espaço de recreação em condomínios residenciais ou quaisquer outras áreas de convivência, que estão acessíveis aos condôminos e também aos visitantes, desde que observado concomitantemente as seguintes condições: controlar a aglomeração com distância interpessoal mínima de 2 metros e das medidas de proteção individual, lotação não excedente a 50% da capacidade prevista no plano de proteção e prevenção contra incêndio, uso de máscaras, disponibilização de álcool 70%, regras de higienização dos artigos 21, 22 e 25 do decreto consolidado. Assim sendo, o espaço de piscina, questão frequentemente em consultas no nosso departamento jurídico, informamos, seja aquela para fazer esporte ou a prática de lazer, podem receber o uso desde que adotadas medidas sanitárias específicas e condizentes com a característica do espaço, tais como as que eu referi antes: o uso de máscara fora da água, limitação dos espaços ocupados para banho de sol, sanitização dos locais com certa frequência, ou seja, adaptar as medidas antes referidas ao uso do espaço que se determina. E é importante destacar para os condomínios que, apesar da flexibilização, ainda estamos sobre as medidas do poder público para fins de prevenção e enfrentamento da Covid-19. Por esta razão, é fundamental o síndico organizar e orientar o uso daqueles espaços de forma a garantir a segurança e o bem-estar que todos esperam. Destacamos que nas demais regiões do estado e seus municípios é importante verificar o decreto respectivo da localidade, que também pode estabelecer normas para o uso destas áreas comuns semelhante a estas que eu falei agora da capital. Sendo assim, no que se refere aos condomínios, as restrições são determinadas por decretos municipais, pois tratam da questão de forma local e, em geral, proibindo ou regulando o uso dessas áreas comuns a fim de evitar a aglomeração e os contágios. O Secov HDM informam que estão atendendo de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16 horas, pelos telefones ou pelos nossos endereços de e-mail. E não deixe de seguir o Secov nas redes sociais para ficar bem informado e acompanhar todos os cursos e eventos disponíveis. Até o nosso próximo informativo.